E aí, Delson, tudo bem? Olá, Antônio, prazer, tudo bom, cara? E você, E tudo aí? bem? Tudo bem, graças a Deus, é isso aí. Então tá bom. Pois é, vamos começar então. A gente já está já no Vamos lá. horário, vamos lá. É, Boa noite a todos. Meu convidado na live de hoje é o Idelson, contador, ex-auditor aí da PricewaterhouseCoopers, uma grande empresa de consultoria. É uma pessoa aí também que vai trazer um pouquinho da experiência dele trabalhando para empresas familiares na área de contabilidade, auditoria, essa parte aí tributária fiscal. E aí a gente vai focar muito aqui na parte de vendas, redução de custos, profissionalização da gestão. Então, a live de hoje promete. Seja muito bem-vindo, Delson. Obrigado, boa noite a todos. E é um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouco da minha experiência, um pouco do meu dia a dia e espero ajudar todo mundo. Vamos lá, quem tiver aí na live pode fazer perguntas e comentários durante aqui essa troca de conhecimentos minha com o Idelson. Idelson, vamos lá, a gente estava falando muito sobre as dificuldades das empresas familiares de separarem contas da empresa e contas da família. E eu também trabalhei como contador, sou formado em contabilidade e administração, e sei que isso daí é uma dor de cabeça tremenda para os contadores. Passa o cartão de crédito da empresa enquanto a pessoa, vice-versa, não sabe separar onde que termina a empresa, onde que começa e termina a família. Como é que fica aí no teu dia a dia? Como é que fica aí com os teus clientes, tu diante desse desafio aí de mistura de assuntos pessoais e profissionais? Porque isso daí pode ser uma complicação para a Receita Federal, não é isso? É isso mesmo. A grande dificuldade, você pega as empresas familiares, elas tradicionalmente têm uma. Ainda é muito enraizado, menos hoje, tá? Mas ainda nós temos muito isso enraizado nas empresas familiares, essa confusão patrimonial. É a separação do princípio da entidade, né? Que é a entidade da pessoa física com a entidade da pessoa jurídica. E essa mistura, ela não só causa um transtorno na operação da empresa, porque você, muitos casos, você não consegue mensurar a lucratividade, você não consegue mensurar o gasto que a empresa tem, porque tudo vira um bolo. O cliente, principalmente o pequeno cliente, ele pega e vai fazendo muitos pagamentos da empresa, coloca ali as contas da pessoa física e joga naquele bolo e começa a pagar pela empresa uma conta que deveria ser paga pela pessoa física. O que a gente tem muito visto e a gente tem orientado muito as empresas, a pequena e a média empresa, que é ter o teu prolabore. Para você eliminar a confusão patrimonial, você tem que ter a sua retirada mensal. O que é a sua retirada mensal? É quanto que eu quero que essa empresa, essa minha operação, me dê mensalmente para que eu possa ter, pagar minhas dívidas, ter o meu dinheiro para poder fazer uma viagem, ter o meu dinheiro para ter o meu lazer, tudo mais. Então, a gente sempre recomenda ter a retirada do Prolabore. E a confusão patrimonial, ela é um tema muito bacana de ser abordado, porque a Receita, com a transformação de todo o sistema manual que existia até 2005 por um sistema digital que iniciou pela nota fiscal eletrônica e depois veio com os SPED e continuam com as obrigações acessórias daqui para frente, novas surgindo, ele tem intensificado muito isso. O que acontece? Quando a Receita Federal encontra uma confusão patrimonial dentro de uma empresa, essa mistura de despesas da pessoa física e da pessoa jurídica, ela começa a notificar. E aí ela começa a enxergar onde tem os desvios, e isso causa um problema grande, que ela passa a ser autuada e ela pode perder a personalidade jurídica. Num pior caso, o que seria isso? Ela perde a inscrição estadual dela e o CNPJ, ela não pode operar.
Então, confusão patrimonial, muitos empreendedores ainda têm isso na cabeça, as empresas familiares, que isso não é um problema. É um problema e é um problema muito sério, porque ele pode parar a operação por uma coisa tão pequena que você consegue resolver com uma adequação no seu processo, na operação. E a melhor forma é o dono do negócio, do pequeno negócio, da empresa familiar, é estabelecer a retirada de prolabore. Olha, eu quero que a empresa me pague 5 mil por mês, 10 mil por mês, R$ 1.000, independente. Você estabelece, você faz os seus custos, todos os seus gastos, o teu lazer, que seria o que você vai usufruir, e aí você estabelece. Só que você tem que também ter uma regra. A regra é o seguinte, você não pode também deixar o caixa da empresa no vermelho. Você tem que ter uma coerência também na retirada do prolabore. Não adianta a empresa ter R$ 10 mil de lucro e você for lá e retirar esses R$ 10 mil de lucro também como prolabore. Você vai deixar a empresa no zero. Você tem que ter uma coerência para poder também deixar a empresa com a sua liquidez, com o seu caixa. Isso hoje a gente tem se deparado menos com isso. A gente encontrou muito isso no passado e a gente tem orientado muito os empresários, os donos de pequeno negócio nesse sentido. A gente traz ele para o escritório. Um ponto que eu queria antes colocar a nossa contabilidade. Eu fundei a FCT Brasil em 2015 e nós temos uma contabilidade que é consultiva. Nós não temos a contabilidade só tradicional, que é aquela contabilidade tradicionalmente conhecida, onde você recebe a carteira de trabalho do funcionário, você processa a folha de pagamento, envia as guias do FGTS, do INSS, recebe as guias dos impostos e recebe no final do ano um balanço. Não é isso. Nós fazemos isso também, porque a lei obriga a gente a fazer isso, mas nós temos a contabilidade consultiva, ou seja, a gestão do negócio. E quando a gente se depara com inconformidades nas operações da empresa, seja para quem já está no mercado e a gente recebe como um cliente, ou para aquele que já vai iniciar conosco, a gente já orienta a fazer um modelo mais de gestão, de profissionalização. E isso é o que nós entregamos e acompanhamos mensalmente cada um dos nossos clientes. Eu visito cada um dos meus clientes, porque a contabilidade consultiva ela é muito além da contabilidade tradicional. Qual que é a diferença? A contabilidade consultiva o contador tem que estar próximo do seu cliente, porque ali ele enxerga as dificuldades na operação da empresa, ali ele enxerga oportunidades, ali ele enxerga melhorias que muitas vezes quem está na operação não consegue ver. O dono do negócio, até mesmo o diretor, administrador ou o funcionário. E o contador tem esse papel, essa gestão que vem para poder agregar ao empreendedor, ao empresário. Isso a gente tem feito, a gente mensalmente vai em cada cliente, tem cliente que às vezes a gente vai com uma frequência até menor dentro do mês, para poder ajudar ele a colocar essa gestão, a mudar essa cultura de processos que eram feitos há 10, 15 anos atrás e que hoje não tem como você fazer isso. E na confusão patrimonial é um ponto que a gente sempre olha e orienta para ir para um lado diferente, um lado mais da profissionalização. Assim, o empresário e a família, quando eles misturam os assuntos pessoais e profissionais em forma, por exemplo, de despesa, um paga a despesa do outro, eles estão ferindo com o princípio da entidade, como você citou, que é o princípio mais básico da contabilidade. Então, assim, se eles estão fazendo isso, eles estão cometendo um dos maiores erros de gestão que uma empresa familiar pode cometer. Um dos piores erros de gestão que podem existir. Porque o princípio da entidade é a primeira coisa que a gente aprende lá no primeiro semestre da faculdade de contabilidade. Olha só que interessante. E pela minha experiência, eu já percebi assim, eu chego numa empresa familiar, tem membro, não são todos os membros da família, mas tem um ou outro que acha que pode ficar mandando a conta para a empresa pagar e a empresa vai ter sempre o dinheiro, vai ter sempre a disposição, vai ter sempre os recursos financeiros para poder pagar as despesas da família. Não é assim, tem uma hora que os recursos da empresa vão ficar seriamente comprometidos. É aquela questão que eu gosto muito de falar. É a empresa que está acima da família
ou é a família que tem que estar acima da empresa? Quando você começa a enxergar que a empresa tem que estar acima da família, você começa a ver, não, pera lá, eu não posso ficar mandando as contas para a empresa pagar. Eu tenho que saber separar as coisas. Uma outra coisa muito importante que eu percebo em empresários, isso sobretudo em micro e pequenos empresários familiares, é a confusão que há entre faturamento e lucro. O cara vai lá no caixa da empresa, pega um dinheiro e põe no bolso dele. Não existe um prolabore definido, ou se existe, mesmo assim, vai lá no caixa e pega o dinheiro. Já vi isso acontecer. É um assunto bastante delicado, que desorganiza a parte financeira da empresa. E ele acha que o faturamento é o dinheiro que tem que ir para o bolso dele. Não, o faturamento tem que pagar as contas da empresa. A empresa tem várias contas, tem várias prioridades, como, por exemplo, o salário dos funcionários, obviamente. Uma empresa é feita de pessoas. Se você não consegue honrar com seus compromissos com as suas pessoas, com os seus colaboradores, não existe empresa. A identidade da empresa, a cultura da empresa, a gente pode falar depois sobre cultura, Idelson, depende das empresas, das pessoas que formam essa empresa familiar. Deixa eu só falar, dar só um recado aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Pessoal, que está assistindo a gente aí, tem um aviãozinho aqui embaixo, no canto inferior do vídeo. Clica nesse aviãozinho. Delson, tu pode fazer isso enquanto eu falo também. Aí vai abrir uma tela e pode compartilhar com todos os seus contatos para trazer seus contatos para cá, para a nossa live. Também tem, para quem está nos assistindo, para você não, Idelson, mas para quem está nos assistindo, tem um coraçãozinho no canto direito inferior, bem no cantinho. Clica nesse coraçãozinho várias vezes durante a live para impulsionar nossa live aí no Instagram. E Delson, pois é, como é que essa situação aqui que eu acabei de falar, da mistura, da confusão entre faturamento e lucro, como é que você vê isso no teu escritório aí diante dos teus clientes? Esse aí é um tema que ainda ele existe, porque assim, você pega principalmente o empresário que fundou a empresa, que tem mais anos aí de mercado e que tem uma cultura um pouco mais restritiva, um pouco mais fechada, ele observa... A grande dificuldade dele é assim, o dinheiro que está no meu caixa, vendi um produto, recebi ele, eu posso pôr no bolso. Mas como você colocou, não pode pôr no bolso algo em que você precisa ter o pagamento daquela venda. Você não vendeu ela por acaso, você simplesmente não brotou um produto e você foi lá e vendeu ele. Você teve uma compra, então você tem um fornecedor por trás disso, você tem uma logística de entrega, que você tem um frete sobre isso, você tem o seu próprio estoque, você tem os custos no seu estoque de energia, de estocagem, de funcionário. E você, a partir do momento que você vendeu isso, você tem esses gastos que você precisa cumprir para poder depois, no final, pagando tudo isso, os impostos, você vai ter o lucro líquido. E a hora que você tem um lucro líquido, aí que é a grande questão que isso a gente tem mudado muito a cultura, o pensamento do micro e pequeno empresário. O lucro líquido não é o lucro que você tem que colocar no seu bolso. Como eu coloquei no início, o lucro líquido é aquele dinheiro que realmente você pode fazer o que quiser. Mas você tem que ter a coerência de uma parte desse dinheiro você retira via Prolabore e outra parte você deixa como reserva de capital ou para investimento, numa ampliação, numa mudança, numa estratégia, ou um novo produto, ou investe em marketing, em propagandas, e por aí vai. Então você tem tudo isso que ainda tem, mas é bem menor em relação à confusão patrimonial que a gente abordou inicialmente. Essa ainda é um pouco mais latente, apesar de ter menos ocorrido aqui conosco, aqui no escritório. Mas a parte do faturamento, a gente tem visto a gente tem conseguido aí trabalhar a mentalidade dos empresários nesse sentido. Eles não enxergar aquilo que está no caixa e falar, esse dinheiro é meu, faço o que eu quero. Não é isso.
Você tem uma Isso. série de outras despesas, custos, encargos aí que você tem que cumprir, e mesmo cumprindo isso, você tem o seu lucro líquido, e com isso você tem ainda que ter a coerência de deixar o dinheiro seu no caixa de empresa e o dinheiro que você vai pegar e ter a sua retirada para suprimir os seus gastos e o seu lazer. Com certeza. Outra coisa bem interessante que eu vejo em empresas familiares, na verdade, isso pode ter não ser exclusividade das empresas familiares, mas das empresas de um modo geral, focando ainda em micro e pequenos empresários. Uma coisa que você falou que eu gosto muito de falar sobre nós contadores. Nós contadores não temos que ser aqueles contadores apenas de débito e crédito. Não é isso? Sim, com Inclusive, certeza. a gente fica nervoso de ouvir falar nisso, né? Que não é o nosso perfil, Idelson. Ser contador Não. de débito e crédito. Ou aquele contador de impostos de renda, que ainda tem gente das antigas, por exemplo, e tem até a garotada nova que não sabe muito bem o que o contador faz e acha que o contador é de impostos de renda. Não, é muito mais do que isso. O contador vai muito além da parte fiscal, tributária. Ele tem que ser o consultor da empresa. O contador, eu costumo dizer o seguinte, ele tem que ser o melhor amigo das empresas. Melhor dizendo, ele tem que ser o médico das empresas. Você tem um médico que vai checar a tua saúde, tu tem um médico onde você vai falar algumas coisas muito particulares e sigilosas sobre a sua vida. O seu médico tem que ser alguém que seja teu braço direito. O contador tem que ser a mesma coisa, mas é na tua vida empresarial. Tu tem a tua saúde, né? Pessoal, vamos dizer assim, tu tem a tua saúde empresarial. Quem é o médico da saúde empresarial é o contador. Então, acho que é um profissional que você tem que valorizar muito. Uma pessoa que tenha formação em contabilidade, uma pessoa que tenha experiência com contabilidade, seja um contador gestor e não um contador técnico. Então, fica essa dica. Preste atenção em qual tipo de contador que você contrata para a sua empresa. Que o contador é um profissional de extrema importância para uma empresa. Aqui a Larissa Silvério está dizendo, falou tudo. Esse tipo de contador que realmente se importa com o cliente é raridade. É isso mesmo. Eu já vi contador, Lari, assim, eu ganho um salário mínimo, ou meio salário mínimo, então vou fazer apenas as minhas coisas básicas. Assim, é uma opinião minha, ninguém é obrigado a pensar como eu, cada um tem o seu ponto de vista, mas assim, eu defendo a ideia que a gente tem que fazer mais do que aquilo que a gente é pago para fazer. A gente tem que valorizar cada centavo que o cliente deposita na nossa conta bancária. A gente tem que se doar. A gente tem que se doar. E quando a gente faz um trabalho por amor, quando a gente faz um trabalho por propósito, não é sacrificante fazer isso. Não é, assim, trabalhoso pode ser, mas não é aquela coisa maçante que você vai se arrastando, que você acorda e diz assim, poxa, lá vou eu fazer isso. Não. Porque você realmente tem um prazer de fazer isso e te dá muita satisfação. Não é isso, Delson? Com certeza. O que os empresários, muitas vezes, isso tem diminuído bastante, mas ainda é alto, ter a visão de que contador é burocrata. Ou seja, ele trabalha para o governo, ele só preenche obrigações e entrega informações da sua empresa para o fisco. Não é isso. Toda empresa precisa de um contador. Sem contador, a empresa não opera, exceto o MEI. O MEI não precisa de um contador. O próprio microempresário ele pode fazer as informações dele e declarar uma vez por ano, desde que ele atenda às regras da lei do microempreendedor. Agora, as demais empresas, elas precisam, e o contador ele tem um papel fundamental. Para você tornar uma empresa produtiva, escalável e ágil, o contador ele tem um papel crucial na operação da empresa. Porque o contador é ele que detém as informações estratégicas do seu negócio. Como você bem colocou, isso eu falo muito para cliente, contador é um médico. É o médico que te diagnostica o seu problema, é o médico que te dá a sua receita, a receita do que está acontecendo na empresa, e é o médico que vai te ajudar. Ele não te fornece medicamento, como médico, ele muitas vezes coloca, mas ele faz o quê? Ele
te diagnostica o seu problema, ele te traça o plano que você precisa fazer e ele ainda vai lá e te orienta como fazer e muitas vezes põe a mão na massa juntamente com o empresário para corrigir essas deficiências. O contador, quando o empresário começa a enxergar a contabilidade como uma peça estratégica e fundamental no negócio dela, ela vê que o produto dela, seja produto ou serviço, ele tem uma escalabilidade maior, ela se torna mais efetiva e ela consegue alavancar muito mais o seu negócio, porque através do contador é onde você recebe informações que você vai ter uma tomada de decisão mais assertiva. Você tem, por exemplo, fluxo de caixa. Isso é fundamental em qualquer negócio. Você, independente do tamanho da empresa, até um MEI precisa ter um fluxo de caixa. O fluxo de caixa, você tem que estar sempre com ele em mente, trabalhar no azul. Ou seja, a minha operação, ele tem que pagar os meus fornecedores e ainda me sobrar dinheiro para que eu consiga operar. Isso você precisa ter, e o contador tem esse papel de trazer para vocês relatórios demonstrando como está o fluxo de caixa da empresa, como é que está o estoque, como é que está o planejamento tributário, no que tange a pagamento de impostos. Então, tudo isso é o contador que fornece. E com isso, o administrador, o próprio dono do negócio, ele tem informações que ele vai tomar uma decisão mais assertiva. Ele vai conseguir mensurar como está a estrutura empresarial do negócio dele e ter mecanismos que vai fazer com que ele tome uma decisão para poder melhorar um produto ou melhorar um processo. E por aí vai. Então, contador, ele é fundamental. E contabilidade consultiva é isso. Não é contador burocrata. É contador consultivo. É contador gestor. É aquele contador que está do lado do empresário e que traz para ele, mune ele de diversas informações do seu negócio e traz informações mais precisas para que ele tome uma decisão mais assertiva para alavancar o negócio dele. Com certeza. Um assunto bastante pertinente nas empresas familiares, a gente estava até debatendo sobre isso antes, é sobre a cultura da empresa familiar. A cultura é o jeito de trabalhar, é o ambiente, é o clima organizacional. Só que numa empresa familiar nós temos duas culturas totalmente diferentes. Nós temos a cultura da empresa, que é permeada por racionalização, por processos, por profissionalização, por metas e resultados, e permeada pelo dinheiro e pela competição. Nós temos a família, que é permeada pelo amor, carinho, união, harmonia, fidelização dos membros da família. Você pega dois mundos totalmente antagônicos e junta eles num mundo só. O potencial de desafios que vai acontecer fruto dessa mistura de culturas tão diferentes é gigantesco. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente vai trabalhar numa empresa familiar, porque a empresa familiar ela é muito diferente da empresa não familiar. E a principal diferença da empresa familiar para a empresa não familiar é justamente esse stakeholder chamado família. Esse stakeholder chamado família muda toda a dinâmica do negócio. Numa empresa, por exemplo, não familiar, você pode ir direto ao ponto, sendo que numa empresa familiar você tem que ir mais devagar. Você tem que pedir autorização, vamos dizer assim, autorizações informais para certas pessoas. Você tem que consultar certas pessoas. A empresa familiar também ela é geralmente voltada mais para o longo prazo. A empresa não familiar ela é muito mais curto prazo, geralmente é muito mais imediatista, muito mais voltada para o lucro. A empresa familiar não necessariamente ela visa o lucro, mas em compensação tem pesquisas científicas que mostram que a longo prazo as empresas familiares dão até resultados financeiros e econômicos maiores do que as empresas não familiares. Olha só que interessante, porque elas prezam muito mais o nome da família. Elas prezam muito mais a sensação de um legado. Elas prezam muito mais o retorno de longo prazo, que é muito maior do que a soma dos vários retornos altos de curto prazo que são feitos agora. Então, assim, você tem uma cultura familiar que ela pode jogar para o bem e para o mal a empresa familiar. Não é isso?
Edelson, o que você acha? Com certeza, a grande dificuldade quando se envolve as empresas familiares, tradicionalmente ela tem aquela cultura que inicia-se com o fundador e aquilo vem prolongando ao longo dos anos para as próximas gerações da família. Nós temos uma série de situações que envolve mexer na cultura de uma empresa familiar. Uma empresa familiar, muitas vezes, você se depara muito com egos, muito com egos. Você vê muito essa questão do ego, você vê muito essa questão de, olha, isso é feito há 30 anos dessa forma, mudar para quê? A cultura dessa empresa já foi, ela é desse jeito, isso funciona. É o que eu estava conversando contigo antes. A cultura da empresa, no mundo atual de hoje, independente desse surto viral que está acontecendo no planeta, ela já é forçada a mudanças. Ou seja, todo o mercado já exige uma mudança totalmente diferente das empresas, independente se ela é pequena, média ou grande. E a empresa familiar, ela precisa estar preparada para absorver essas mudanças. E quando você entra numa empresa familiar onde você tem várias situações, fatores em que muitas vezes você bate muito de frente com a resistência da mudança, ou seja, aquela mudança que está sendo implementada é uma mudança que visa melhorar a produtividade da empresa, melhorar os processos, alavancar o negócio dela, criar uma gestão mais profissional para aquele negócio, e você vê muito casos em que essa resistência ela ainda é latente e não deixa que isso passe mais à frente. Mas agora o cenário é outro. As empresas, eu vou dar um exemplo, há 10 anos atrás, muita empresa familiar sequer prestava muita atenção ou implementava internamente questões que envolviam o meio ambiente. Hoje não é uma questão do fundador querer ou não. Hoje é uma questão de mercado. Hoje o mercado demanda e exige que as empresas sejam assim. Os consumidores exigem que as empresas sejam mais sustentáveis. Os consumidores exigem que as empresas sejam menos poluentes, sejam mais do meio ambiente. Então são culturas que elas são forçadas e as empresas, querendo ou não, elas têm que mudar isso. O que é um fator importante é as novas gerações que têm absorvido empresas familiares têm tido uma mentalidade aberta, uma mentalidade menos resistente, uma mentalidade mais de gestão profissional e uma mentalidade mais de mercado. Então, eu não quero dizer que, assim, é claro que uma empresa que funciona há 30 anos pode sobreviver mais 30 da mesma forma. Vai ser uma exceção, mas pode acontecer. O mercado, as pesquisas, os indicadores demonstram que não. Porque daqui 30 anos o mundo vai ser outro, a dinâmica é outra. Nós já estamos numa dinâmica diferente. Então, assim, as empresas precisam olhar para a sua cultura, não é perder a essência. A cultura é algo que vem de dentro, é aquilo que vem do coração da pessoa, é aquilo que é a alma dela, é aquilo que é o negócio dela. Ela falou, é isso que eu comecei, isso aqui nunca vai mudar, essa cultura não pode mudar. Porque senão a empresa toma patamares em que às vezes ela perde o foco total. Mas a cultura de gestão profissional, essa sim, essa ela tem que ser sempre alterada, sempre melhorada e sempre profissionalizada. É isso que a gente tem que, os empresários de hoje estão percebendo, mas ainda precisam ter um foco maior nessa situação. Hoje mesmo eu fiz uma postagem no meu Instagram onde eu falo sobre o ESG. É um novo modelo de uma nova forma de capitalismo que foi proposta pelo Fórum Econômico Mundial, no último Fórum Econômico Mundial. E esse movimento está sendo encabeçado pelo presidente da BlackRock, que é o maior fundo de investimento do mundo.
mais de US$ 1 trilhão no seu patrimônio, dinheiro pra caramba. E esse tipo de novo capitalismo diz assim, que você tem que cuidar cada vez mais da área social, ambiental e de governança. O ESG significa, em ordem, traduzindo para o português, meio ambiente, social e governança. É justamente isso que você falou, os empresários têm que se preocupar cada vez mais com os seus stakeholders, com o que acontece fora da empresa. Não pode conquistar o lucro só por conquistar. Então, isso está sendo uma exigência, uma visão que vem mudando muito nesses últimos tempos. E eu acho que com essa questão aí da pandemia vai só se acelerar, porque as pessoas estão muito mais assim sensíveis. A gente está no momento propício de um se colocar no lugar do outro. A gente está no momento propício da gente se unir, apesar de divergências, apesar da polarização. É também uma oportunidade da gente se unir também, com certeza, de criar uma rede de relacionamento mesmo online. Tem muita gente utilizando a internet como nunca usou antes. Tem gente que até pouco tempo não sabia nem que o Zoom existia e agora está usando. Então, é um momento propício para a gente conhecer pessoas, estreitar os laços e tudo mais. Então, eu acho muito bacana essa nova abordagem do Fórum Econômico Mundial, do ESG. Agora, tem uma outra coisa que tu falou aí, que eu gostei muito. Me lembra muito um vídeo que eu coloquei uma vez no meu canal do YouTube. Eu digo assim no vídeo: qual é o maior desafio das empresas familiares? Aí no vídeo eu respondo: é o ego. O ego é o maior desafio das empresas familiares. Por quê? Às vezes a ideia da pessoa não tem tanto fundamento, mas ela continua defendendo com unhas e dentes. Por quê? Porque se ela não defender, vai mexer com o ego dela. Ela vai estar perdendo moral, vamos dizer assim. E ela continua querendo demonstrar que ela está certa quando já está mais do que comprovada que ela não está. E essa questão de ego, a pessoa não quer dar o braço a torcer. E às vezes ela não quer concordar com uma outra pessoa, por mais que a outra pessoa tenha razão. Porque se ela concordar inconscientemente, ela vai estar se subordinando a outra pessoa. E isso fere o ego dela. Então, assim, a questão da humildade é muito importante, porque quando você deixa o seu ego se controlar, você não tem a humildade necessária para reconhecer os seus erros, as suas limitações, não para os outros, mas principalmente para você mesmo, aqui dentro. E a pessoa acaba se enganando com esse processo. Então, o ego nas empresas familiares é muito complicado. Por exemplo, as empresas multifamiliares nem se falam. Nas empresas multifamiliares, qual é a diferença, basicamente, antes de eu continuar meu raciocínio? É que na empresa multifamiliar você tem 2 ou mais sócios que não são membros da mesma família, mas cada um coloca filho, sobrinho, neto, é diferente da família, da empresa familiar tradicional de apenas uma família. Então, assim, na empresa multifamiliar, na empresa familiar isso também existe, mas na multifamiliar é mais comum, tem muito cacique para pouco índio. Então, todo mundo querendo mandar ao mesmo tempo, aí o ego está aflorado, o ego está a 1000 por hora, todo mundo querendo mandar e desmandar na empresa, aí complica. Você tem que, assim, existe um ditado, eu até falei isso na live de ontem, tem um ditado popular que é muito comum, que é muito verdadeiro nas empresas familiares, que diz: cada macaco no seu galho. Numa empresa familiar, quando cada um tem as suas funções bem definidas e o que cada um deve fazer, não há motivo para ver conflitos, não há motivo para ver divergências, brigas, ruídos, enfim. Então, isso daí é uma coisa muito pertinente, é uma coisa muito importante da gente começar a refletir nas empresas familiares, cada macaco no seu galho. Não é isso, Delcio? Concorda? Com certeza. Quando você distribui, quando você coloca, principalmente você traz as gerações que vêm para substituir o legado, né, a continuidade do legado da empresa familiar, você tem que ter o papel fundamental, que é a distribuição, a responsabilidade de cada um. Então, quando você distribui e você coloca que, olha, você vai ser o responsável pela diretoria administrativa, você vai ser responsável pela logística, você vai ser responsável pela área de vendas, você vai ter o papel do financeiro. Quando você qualifica e distribui essas responsabilidades, o ego tende a diminuir.
Porque a empresa familiar, o ego ainda é muito grande. Apesar que isso tem mudado bastante, mas ainda é muito grande isso dentro de empresas familiares. Mas quando você faz essa distribuição, como você colocou, cada macaco no seu galho, você consegue ter uma distribuição e uma qualificação melhor e você consegue trabalhar com o que o negócio se propôs a fazer. Qual que é o papel daquela empresa? Você começa a ter uma gestão melhor, você começa a ter um engajamento melhor, você consegue, o que eu sempre digo em muitas empresas, você tem que colocar, independente se é seu filho ou seu funcionário, eles precisam entender qual é o papel deles naquela organização. Você trabalha numa empresa, independente do ramo, você sabe qual que é o seu papel ali dentro? Qual que é o seu propósito naquela empresa? Você quer trabalhar ali? Quantos anos? Como que você enxerga ela daqui a 10 anos? É uma coisa de você absorver e estar ao lado da empresa. Eu não estou querendo dizer que... então quer dizer que eu tenho que vestir a camisa. Não seria isso. Vestir a camisa é um termo que hoje já não é muito mais tão utilizado. Mas é assim, é o propósito seu para aquela empresa. Qual que é o meu propósito nessa empresa? Eu quero que essa empresa cresça. Eu quero desenvolver minha carreira nela. O filho, olha, eu quero começar a trabalhar, entender todas as áreas, chegar na presidência e continuar esse legado. Então, tudo isso é o que a gente sempre coloca, que é um resumo geral. Você distribuir e, ao mesmo tempo, você trazer o funcionário perto de você e saber qual que é o propósito dele para aquela empresa. O que ele vê, como ele se vê naquela empresa daqui 5, 10 anos, daqui 1 ano. Qual vai ser os propósitos deles particulares para a empresa? Os profissionais e os particulares, o que espera dele? E a mesma coisa, o que a empresa tem de propósito para os funcionários e para os filhos que estão assumindo a gestão futuramente? Qual vai ser o propósito do fundador para esses profissionais? Então, é os dois lados, né? É o ganha-ganha. E isso é o que tem... E quando você faz isso, você diminui o seu ego. Você melhora a sua empresa, você alavanca o seu negócio, você deixa ela mais escalável. Então, quando você traz o funcionário para perto de si e o seu filho, filha, quem quer que seja, independente se a empresa tem sócios diferentes, famílias diferentes, mas quando você traz isso para dentro e mostra o propósito da empresa e eles colocam o propósito deles naquela empresa, a tendência dela é de alavancagem. A tendência dela é ter uma escalabilidade muito grande, porque está todo mundo no mesmo sentido, no mesmo fundamento, com a mesma cultura e com o mesmo propósito. Então, isso é o que vai diferenciar muito a empresa familiar, que só tem um ego inflado, que não faz uma distribuição, que não faz uma gestão, que não tem uma profissionalização do que essa que eu acabei de citar, onde olha com mais carinho para quem está assumindo aquela gestão, para o funcionário que está entrando. Quando você tem propósito na sua empresa, metas, propósitos, objetivos, e todos estão engajados no mesmo fundamento, essa empresa com certeza ela vai ter prosperidade muito mais longa do que aquela que não está atenta a isso. É como eu coloquei, o mercado hoje está empurrando, os stakeholders, eles estão obrigando as empresas a ter essa nova dinâmica, essa nova visão. E quem não tiver, infelizmente, por mais doloroso que seja, vai fechar. Essa é a tendência, não tem o que fazer. Pegando um gancho no que você falou da questão das empresas, visto essa pandemia que está acontecendo, o novo coronavírus, tem uma pesquisa que foi feita agora em março, do JP Morgan, o Instituto, com 600 mil micro e pequenas empresas no mundo todo. O resultado dessa pesquisa, o Sebrae fez na sequência uma outra pesquisa do mercado brasileiro. Mas vamos pegar aqui o JP Morgan. Metade dessas 600 mil disseram que tem caixa, dinheiro em caixa, para sobreviver mais 27 dias.
Essa pesquisa foi Nossa. feita no começo de março. Então você vê que ninguém estava esperando vir essa situação, nada disso era previsto. Mas você tem como ter uma previsibilidade no seu negócio para, de repente, suportar situações como essa, que aconteceram do nada. É uma situação que até mesmo você imaginaria que seria um vírus comum, mas que tomou uma proporção que é isso que a gente está vendo hoje. E isso é muito preocupante, porque isso mostra que essas empresas não estão preparadas. Tem muitos processos, tem muita questão de gestão, tem muita questão interna que existe nessas empresas, que tem só 27 dias. Como vai ficar? Muitas já quebraram. Aqui em Ribeirão Preto, no interior, já teve empresas aqui familiares que já quebraram, já fecharam as portas. Então, essa é o que eu falo. O mercado empurra a mudança da empresa. E a empresa tem que olhar para isso. Ela não pode se preocupar somente com o que ela tem em caixa naquele momento. Ela tem que ter previsibilidade para o que pode acontecer amanhã. E você pega aqui o Sebrae, que foi na outra linha, fez uma pesquisa e ele concluiu 69% das empresas, das PMEs, que são chamadas pequenas e médias empresas, elas não têm dinheiro para saldar as dívidas. Então, é preocupante isso, é um cenário preocupante. Então, o que a gente tem orientado muito o pequeno e o médio empresário? Tem como resolver isso? Tem. Primeira coisa, o proprietário, o fundador ou quem assumiu aquele negócio daqui para frente está disposto a isso? Está disposto. Então, você tem mecanismos, processos em que você consegue, de forma gradativa, melhorar para que a sua empresa esteja mais saudável daqui para frente. Vou dar uns exemplos, eu até coloquei aqui, entrando na linha que a gente vai discutir, que a gente está discutindo, vendas e custos. Na parte de custo, como está o capital de giro da empresa hoje? Como é que está meu prazo médio de recebimento, que é meu contas a receber? Tudo que eu vendo eu recebo à vista ou eu tenho pagamento no cartão de crédito? Como é que eu estou vendo esses recebimentos do cartão de crédito? Qual que é a taxa de juros que está sendo cobrada da instituição financeira ou dos meios de pagamento? Está adequado? De repente eu não estou pagando muito? Como está meu fluxo de caixa? Tudo que entrou, eu consigo saldar minhas dívidas? Sobra dinheiro para o meu caixa? Como é que está minha retenção de clientes? Eu estou olhando para isso? Eu estou criando mecanismos? Eu estou criando modelos? Ou eu estou engajando para continuar retendo o meu cliente? A minha margem de contribuição, como é que está sendo mensurada a margem de contribuição? Quando a gente chega numa empresa familiar e fala de margem de contribuição, a resposta muito o que é isso? É sério isso? Assim, Não, eu sei. Não, eu sei. Chega a ser até um pouco... Você chega até a ficar surpreso, mas realmente as pessoas muitas vezes não sabem o que é margem de contribuição. Eles não mensuram isso. A margem de contribuição por produto, a margem de contribuição da operação, a margem líquida do negócio, aqueles custos de despesas necessárias. Eu tenho cartões de crédito, eu tenho despesas que eu não preciso. Por que existe? Então você precisa estancar isso, você tem que eliminar. Isso não pode estar na tua empresa, porque você está tendo gasto desnecessário. E por aí vai. Um assunto muito pertinente para a gente falar nesse final da nossa live é a profissionalização da gestão. Porque tem muitas empresas que ainda têm uma gestão com muitas falhas, limitações e ausências de técnicas de gestão. E a gente precisa profissionalizar essa gestão. Ela tem que ter uma gestão profissional e não uma gestão amadora. O que é isso? É justamente você implementar ferramentas, metodologias, técnicas de gestão dentro da tua empresa. Porque, principalmente nas micro e pequenas empresas, basicamente, o que você vê em algumas dessas empresas? O empresário compra e vende. Aqui no meio não tem nada. É compra e venda, compra e venda, compra e venda. Ele não tem, muitas vezes, um setor de marketing, um setor estruturado de compras, não tem uma equipe de vendas, não tem contabilidade, que é o que a gente está falando aqui, se é que tem muitas vezes, ou então ele acha que ele está fazendo a contabilidade da empresa. Enfim, você tem que profissionalizar a empresa. Será que esse empresário tem metas e indicadores de desempenho? Tem muito empresário ainda que não sabe o que é indicador de desempenho. Isso está mudando.
mas como você falou aí, mas ainda tem um longo caminho aí pela frente até os indicadores serem implementados em micro e pequenas empresas. O Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, ele falava: você não consegue administrar o que você não consegue medir. Então, como é que Mesmo. você vai como é que você vai mensurar, como é que você vai calcular os resultados da tua empresa apenas olhando a DRE da tua empresa? A DRE da tua empresa, aí no interior de São Paulo você chama de DRE, não é isso? Isso. A DRE, aqui a gente fala Aham. DRE. É engraçado. A DRE é uma ferramenta importantíssima. Será que a tua empresa ela tem pelo menos uma DRE? Que é uma ferramenta de fundamental importância, mas ele é o básico, que complementa os relatórios gerenciais de indicadores, de gráficos, tabelas e comparativos. Então, é muito importante a empresa ela se estruturar para ela poder ter acesso a esses relatórios, ao invés de micro e pequenas empresas tomarem decisões apenas com base no achismo, apenas com base no que elas acham e não acham, apenas com base na intuição. A intuição ela é muito importante, sim, a gente não pode deixá-la de lado, mas usar apenas a intuição, única e exclusivamente a intuição, que é o errado. A gente tem que usar também gestão. A gente vê muitos empresários, principalmente micro e pequenos, que são técnicos, não são gestores. Então, eles precisam de um tipo de acompanhamento desses, como eu e o Delson fazemos, para eles poderem ver o que eles podem melhorar e profissionalizar a gestão da empresa deles. Faz um resumo aí rapidinho nessa reta final, Delson. É isso mesmo. Uma das dicas que eu gostaria de deixar para o pessoal que está nos acompanhando com certeza, os indicadores eles são fundamentais para tudo e qualquer negócio. Mas você tem etapas muito simples, você pode já implementar de imediato no seu pequeno negócio, que é você mensurar o seu capital de giro, você saber como está seu fluxo de caixa. Dicas que eu dou sempre para os clientes. Ver o seu PMP, que é o prazo médio de pagamento, ou seja, os seus fornecedores. Quanto mais você alonga os prazos de pagamento e diminui os prazos de recebimento, ou seja, o dinheiro que vai entrar, o seu fluxo de caixa sempre vai ficar no azul. E que aquele dinheiro, aquela negociação, aquele alongamento no prazo que você fez com o seu fornecedor, você pode pegar ele. Se você anteriormente pagava em 30 dias, o fornecedor passou a pagar em 60, você tem 30 dias, por exemplo, que você pode deixar aplicado esse dinheiro, que você vai pagar o seu fornecedor, gerando um rendimento no teu banco. E quando chegar aquele boleto que você vai pagar daqui 60 dias, que você negociou um novo prazo, você ainda tem uma rentabilidade sobre ele. Então você faz caixa com dinheiro em cima de uma negociação que você realizou com o seu fornecedor. E, consequentemente, você vai estar sempre com o seu caixa no azul. A parte de estoque, você tem que ter um PME, que é o seu prazo médio estocado, baixo. Ou seja, se a sua empresa está tendo um prazo de estoque acima de 30 dias, você precisa identificar onde está tendo o seu problema. Geralmente, no mercado é de 30 a 60 dias, você está dentro de uma realidade aceitável. Passou disso, já começa a ter problema. Por que a sua empresa está tendo estocagem muito longa de produtos? Estoque é custo. Então, você precisa eliminar esse custo para trazer dinheiro para dentro da empresa. A parte de planejamento tributário, quando você pega a micro e a pequena empresa, você tem várias planejamentos, várias situações em que pode beneficiar a empresa. Por exemplo, o regime de caixa. As empresas hoje, você chega numa contabilidade, que é o que eu falo, a contabilidade tradicional faz o regime de competência. Emitir a nota, eu pago o imposto. O regime de caixa eu emiti a nota, eu só pago o imposto quando eu recebo. Se eu emiti hoje a 30 de abril de 2020, vou receber em 30 de maio, eu só vou pagar o imposto sob 30 de maio e dali para frente. Então, você tem o planejamento tributário hoje, uma das coisas que a gente vê muito nas empresas é a ausência de recuperação de tributo pago indevidamente. A empresa está pagando, principalmente aquelas que estão no Simples. Você pega as empresas que estão em farmácia, dá um exemplo, farmácia. Os produtos da farmácia, mais de 90% estão no regime de substituição tributária, tanto do PIS da COFINS quanto do ICMS. O que acontece? O que quer dizer isso? Em suma ela compra do fabricante, o fabricante paga todos esses impostos
na origem, quando sai da indústria, e dali para frente o varejo, que é a farmácia, não paga mais esses tributos. Só que o que acontece? A empresa estando simples, ela não retira isso da base de cálculo, ela paga isso de novo. E isso é dinheiro que está parado no caixa dela, que ela pode recuperar e que tem normatizações da Receita que beneficia ela. Então é uma coisa simples que ela pode ver. Então, quando você olha para essa situação, você se depara com muito dinheiro que as empresas têm parado em caixa e que elas nem sabem como trabalhar eles. Então, são dicas bem fundamentais que isso já resolve muita coisa na empresa. Então, isso que seria um resumo de como eu diminuo custos, olhar na parte financeira, na parte de estoque, na parte tributária, na parte de logística e na parte de vendas. Quais estratégias que são aplicadas no negócio? Uma das que eu achei fundamental, e eu não sei se você chegou a ver, Antônio, ou o pessoal que está acompanhando conosco, é a estratégia que o Via Varejo adotou no mercado, a venda assistida, que é me chame no Zap. Isso foi fantástico, foi uma puta de uma estratégia muito bom. dentro da pandemia. Aumentou em 20% as vendas da empresa. A gente vai ter que começar a finalizar aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da live. Sábado agora, de 9 a meio-dia, vou dar um workshop gratuito para empresas familiares. Participem desse workshop. Eu coloquei meu número de telefone aqui nos comentários. Me mandem um WhatsApp assim que acabar essa live para vocês se inscreverem no workshop. Ou então me manda uma mensagem pelo direct. Tá bom, pessoal? Um grande abraço aí para vocês. Façam aí suas considerações finais. Idelson, obrigado aí por ter aceitado o convite. Foi um prazer dividir a live com você. Que isso, o prazer é meu. E eu também gostaria de deixar como um ponto final aí para todo mundo, a gente está desenvolvendo, a gente já tem desenvolvido desde março uns trabalhos que envolvem os indicadores das empresas. Isso a gente já faz com os nossos clientes e para aquela que é nova, que de repente está pensando em abrir um negócio, procure a gente. Eu estou deixando meu telefone aí, caso quem queira conhecer um pouco mais, mostrar essas dicas que eu dei, a importância disso, trazer os indicadores, como isso é importante para o pequeno e o médio empresário, para o próprio microempreendedor. Então, eu deixei aí, caso vocês tenham a oportunidade, eu convido vocês a estar conhecendo um pouco mais do nosso trabalho de contabilidade consultiva. Antônio, muito obrigado, prazer. Valeu. Um abraço para todo mundo aí e que precisar a gente está à disposição. Valeu, cara. Um abraço, obrigado. Beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau.